Olá, meu nome é Luciano Ribeiro e hoje você terá a sua primeira aula da disciplina de Bioestatística. Na aula de hoje nós apresentaremos algumas definições e conceitos básicos em estatística, mas que são essenciais para o seu entendimento, bem como a sua aplicação. Mas antes de iniciar a videoaula, me permitam explicar o que vocês devem esperar dessas aulas e de como vocês devem proceder para um melhor aproveitamento. Nossa disciplina terá 12 videoaulas, cada uma delas abordando um novo conteúdo. Cada novo conteúdo se soma ao conteúdo anterior e prepara terreno para o próximo conteúdo. Assim, é de suma importância que haja obediência à sequência das aulas. Será como subir uma escada. Mas tem um porém: a complexidade aumenta a cada novo nível. Então, façam de tudo para assistirem às aulas conforme elas forem sendo disponibilizadas. Estudem por livros, artigos, textos diversos, exercitem os novos conhecimentos e habilidades adquiridas e tirem suas dúvidas nos nossos encontros semanais. Então, sem mais delongas, aqui vamos para a nossa primeira videoaula. Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula de Bioestatística. Como eu falei antes, algumas definições e conceitos são essenciais. Então, na aula de hoje, veremos uma breve introdução à estatística. Primeiro, pela definição. Estatística é um conjunto de técnicas utilizadas para a coleta, organização, resumo, análise e interpretação de dados, segundo Ferreira 2015. Isso é apenas uma das várias definições de estatística, mas ela nos serve para introduzir alguns conceitos, como por exemplo o da coleta de dados, ou da sua organização, ou o resumo desses dados, ou a análise e a interpretação desses dados. Quando o foco da estatística está nas ciências biológicas e da saúde, usamos o termo bioestatística para nos referirmos a ela. Estatística também pode ser definida como um conjunto de métodos e processos matemáticos desenvolvidos para a coleta, classificação, apresentação, análise e interpretação de dados qualitativos e quantitativos, possibilitando a tomada de decisões acertadas face à incerteza. Veja que alguns novos elementos são adicionados. Além de coleta, agora temos classificação, apresentação, além da análise que já havíamos falado, bem como a interpretação dos dados. Notem que tanto dados qualitativos quanto quantitativos podem ser tratados de forma estatística. Uma outra definição de estatística é que ela é uma ciência que utiliza-se das teorias probabilísticas para explicar a frequência da ocorrência de eventos, tanto em estudos observacionais quanto em estudos experimentais, de forma a estimar ou possibilitar a previsão de fenômenos futuros conforme for o caso. Veja que o termo probabilística nos remete à probabilidade. A estatística tem como finalidade elaborar uma síntese numérica que evidencie o que de mais generalizado e significativo existe em um conjunto numeroso de observações. A palavra estatística ela deriva de status, que em latim significa estado, tendo em vista que a primeira utilização da estatística foi para fazer um grande censo para que o Estado soubesse das riquezas da população e assim poder estipular impostos. Assim, a estatística tem como principais objetivos a coleta, análise e interpretação de dados. Ela preocupa-se com os métodos de recolha, isso é, de coleta desses dados, como esses dados são organizados, resumidos, apresentados e interpretados. Assim como, através da estatística, é possível tirar conclusões sobre as características das fontes de onde foram retirados esses dados, para melhor compreender essas situações e, assim, poder, em algum momento, fazer algum tipo de inferência acerca de comportamentos para a própria população. A estatística ela se divide entre estatística descritiva, que é a parte da estatística que cuida da coleta, descrição e apresentação dos dados observados, sem tirar nenhum tipo de conclusão acerca desses dados. O objetivo aqui é apenas coletar, descrever e apresentar os dados como eles estão na amostra. Nesta fase, os dados são tabulados e apresentados por meios gráficos
e resumidos através de medidas numéricas. Uma vez coletados esses dados, a estatística descritiva visa a apresentação desses dados, por exemplo, na forma de uma tabela, como é o caso aqui dos investimentos realizados pelo CNPq em termos de bolsas no fomento à pesquisa segundo áreas de conhecimento do ano de 2001 a 2004 no estado de São Paulo. Entretanto, muitas vezes se recorre a gráficos. Os gráficos são uma forma muito elegante de se mostrar os dados de uma pesquisa, tendo em vista que se esse gráfico for elaborado e construído de uma forma correta, é muito mais fácil visualizar os dados de forma resumida em um gráfico do que em uma tabela. Já a estatística inferencial ou indutiva é o ramo da estatística que utiliza os dados amostrais, isso é, os dados recolhidos de amostras da população, para fazer estimativas, testar hipóteses e fazer previsões sobre características de uma população. Então, na estatística inferencial, com base em uma amostra da população, nós realizamos um estudo, coletamos dados, resumimos e apresentamos esses dados de forma estatística e, com base nele, nós podemos tentar extrapolar aquilo que foi observado na amostra para toda a população, desde que essa amostra tenha sido escolhida de forma aleatória e seguindo certos métodos estatísticos específicos. É um bom momento para definir o que é amostra e o que é população. População é uma coleção de unidades observacionais, que podem ser pessoas, animais, objetos ou até mesmo resultados experimentais. Então, todos os elementos pertencentes a essa população devem ter pelo menos uma característica em comum para definirmos como uma população. É claro que na prática, uma população tem várias características em comuns, além do que algumas características que diferem os indivíduos nessa população. Então, por exemplo, os indivíduos de uma determinada cidade constituem a população dessa cidade, porque esses indivíduos devem possuir pelo menos algumas características que são comuns a todos eles. Alguns exemplos de população, por exemplo, todas as pessoas da Terra, ou todos os habitantes de uma certa cidade, ou todos os carros produzidos em um dado ano, ou todo o volume de sangue de uma pessoa. Percebam que a ideia de população é bastante relativa, tanto ao que é essa população, quanto também à quantidade de indivíduos que compõem essa população. Neste caso aqui, a população da Terra é algo que nós falamos cotidianamente. Entretanto, encarar a quantidade total de sangue de um indivíduo como a população de sangue desse indivíduo já é um pouco mais abstrato. Até mesmo entender como população todos os carros produzidos no ano de 2019. Já o conceito de amostra diz que ela é um subconjunto formado por um grupo de elementos, isso é, pessoas, objetos, medidas, respostas ou qualquer outra coisa que são representativos da população de onde foram selecionados, isso é, que sejam representativos daquela população de onde eles foram retirados. Então, se nós temos um conjunto de indivíduos que têm pelo menos uma característica em comum e desse conjunto eu seleciono um subconjunto, eu estou diante de uma amostra. Veremos agora alguns exemplos de amostra. Algumas pessoas na Terra. Se nós temos a população de todas as pessoas da Terra, se eu seleciono algumas delas, eu tenho uma amostra. Um bairro de uma determinada cidade. Se eu considerar os habitantes da cidade inteira, eu tenho a população. Se eu considerar os habitantes somente de um bairro, eu tenho uma amostra. Carros brancos produzidos no ano de 2019. Se eu considerar todos os carros produzidos no ano de 2019, eu tenho a população. Se eu considerar apenas os carros brancos, eu tenho uma amostra. Se eu retirar do indivíduo apenas uma alíquota do seu sangue, eu estou diante de uma amostra de sangue dessa pessoa. Uma vez definido o que é a população e o que é a amostra, é interessante definir a técnica por trás da escolha desses elementos que fazem parte da amostra. E essa técnica em estatística se chama de amostragem. A amostragem é o processo de escolha da amostra. Isso é, consiste na escolha criteriosa dos elementos a serem submetidos ao estudo. Geralmente, as pesquisas elas são realizadas com os elementos que compõem uma amostra e essa amostra é extraída da população que se pretende analisar.
tendo em vista que muitas vezes o estudo da população como um todo é inviável do ponto de vista econômico ou temporal ou até mesmo estatístico. Um conceito que às vezes é mal utilizado é o conceito de parâmetro. O parâmetro é uma característica da população. Então, quando eu utilizo o termo parâmetro, eu estou falando de uma determinada característica que é comum a todos os indivíduos daquela população. Muito raramente nós conhecemos um parâmetro, tendo em vista que para sabermos o valor desse parâmetro, teríamos que acessar essa característica de toda a população. Em geral, é muito caro e demorado obter esses dados e determinar um parâmetro populacional. Por isso, faz-se necessário o uso de amostras na maioria dos estudos científicos. Uma característica da amostra, nós estamos diante do estimador estatístico. Então, o estimador estatístico é uma característica da amostra e não mais da população. Essa característica pode ou não refletir em uma característica da população, tendo em vista que tanto os indivíduos que formam a população como os indivíduos que formam a amostra têm características em comuns, mas também têm características que não são comuns. Já a estimativa é o valor numérico obtido para um dado estimador de uma certa amostra. Agora vamos ver algumas diferenças entre estimadores e parâmetros, não no que se refere ao conceito, e sim no que se refere à representação. Como podemos ver aqui, nós temos o grafismo que representa tamanho, média, variância, desvio padrão e proporção, sendo que n minúsculo corresponde ao tamanho da amostra, enquanto n maiúsculo corresponde ao tamanho da população. X maiúsculo com travessão em cima representa a média da amostra. A letra grega mi representa a média da população. S maiúsculo ao quadrado representa a variância da amostra, enquanto a letra grega sigma ao quadrado representa a variância da população. S maiúsculo representa o desvio padrão da amostra, enquanto o sigma representa o desvio padrão da população. P é igual para amostra e população porque estima a proporção. Então, temos estimadores estatísticos que são conhecidos e parâmetros reais que na maior parte das vezes são desconhecidos. Por exemplo, o tamanho da população mundial é um número que é desconhecido. Nós estimamos que esse número seja de 7,7 bilhões de pessoas, mas nós não temos como ter certeza desse número, tendo em vista que para isso eu teria que fazer um censo com cada indivíduo pertencente à população mundial, o que é inviável e praticamente impossível. Sabendo disso, nós podemos entender que a amostra é um elemento pivotante no que diz respeito à análise estatística, tendo em vista que na maior parte das vezes nós não trabalharemos com os parâmetros reais e sim com os estimadores estatísticos. Então, a amostra, a depender da amostragem, ela pode ser aleatória ou não aleatória. Uma amostra aleatória, ela é dita probabilística, isso é, os elementos que pertencem a essa amostra tiveram a mesma probabilidade de serem selecionados no que diz respeito à população. Já a amostra, que foi obtida por uma técnica de amostragem não aleatória, isso é, onde nós selecionamos a dedo os elementos que vão compor a nossa amostra, essa amostra é dita não probabilística. Quanto ao dimensionamento e o tipo de dado que nós temos da amostra, essa amostra pode se tornar representativa da população de onde foi retirada ou não representativa. É dita uma amostra representativa quando o tamanho dessa amostra é adequado e quando a estimativa, isso é, o valor da estimativa, é muito próximo ao valor do parâmetro real. A amostra é dita não representativa quando o n é pequeno, isso é, quando a quantidade de elementos que constituem a amostra é muito pequena em relação à população, ou quando o valor da estimativa é muito diferente ou está muito distante do valor para o parâmetro da população. Um conceito muito interessante e importante em estatística é o conceito de variável. A variável é uma característica de interesse de uma amostra ou de uma população que é observada, contada ou mensurada em um estudo. Essa variável, então, ela pode ser subclassificada
como uma qualidade, isso é, ela pode ser qualitativa e que esteja presente nos elementos tanto da amostra como da população, como esta variável pode ser alguma característica que pode ser contada ou medida em uma amostra ou população. As variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas. Eis aqui alguns exemplos de variáveis diversas. Cor dos olhos. Cor dos olhos é uma variável qualitativa. Por quê? Porque a cor dos olhos é uma qualidade dos indivíduos que pertencem a uma amostra ou à população. Já o grau de escolaridade é uma variável também qualitativa, só que essa qualidade pode ser definida em termos de classe, isto é, existem graus de escolaridades menores e existem graus de escolaridades maiores. O número de filhos que um casal pode ter é uma variável quantitativa, podendo ser assim contabilizada. A altura das pessoas é também uma variável quantitativa. Só que, diferentemente da anterior, esta variável ela pode ser medida ou mensurada. Sendo assim, as variáveis podem ser classificadas como variáveis qualitativas ou quantitativas. Uma variável qualitativa nominal é aquela em que se tem somente uma qualidade, enquanto que uma variável qualitativa ordinal, essa qualidade ela pode ser classificada. No primeiro caso, a variável qualitativa nominal, nós podemos dar o exemplo da cor dos olhos. Já no segundo caso, a variável qualitativa ordinal, nós podemos dar o exemplo do grau de escolaridade. Já a variável quantitativa, ela pode ser classificada como discreta ou descontínua, que é uma variável quantitativa que pode ser somente contabilizada, isso é, aquela que é representada por um número inteiro, como o caso aqui, número de filhos por casal. Já a variável quantitativa intervalar, ou medida em nível contínuo, é uma variável que é representada por um número que pode ser mensurado ou determinado, permitindo assim valores fracionáveis, como por exemplo a altura de um indivíduo. Um indivíduo pode medir, por exemplo, 1,75 metros. Então percebam que o valor não mais é inteiro, e sim ele é um valor que pode ter uma unidade fracionável. Quando a variável ela é qualitativa ou então quantitativa discreta, nós chamamos essa variável de não paramétrica. Já quando a variável ela é quantitativa intervalar ou contínua, nós chamamos ela de variável paramétrica. Os conceitos de variável paramétrica e não paramétrica serão abordados em um momento mais oportuno. Mas fica a dica, atenção para isso. Variáveis não paramétricas são aquelas que são variáveis qualitativas ou quantitativas discretas, enquanto que variáveis quantitativas contínuas ou intervalares são variáveis paramétricas. Uma outra classificação de variável é a variável dita dependente ou a variável dita independente. Quando se está desenvolvendo um estudo, a variável dependente é aquela variável de interesse do observador, isso é, do pesquisador. É aquela variável que ela é observada, contada ou medida nos elementos que fazem parte da amostra ou da população. Já a variável, quando ela é dita independente, é aquela variável que pode ser controlada ou manipulada durante o experimento para sabermos como essa manipulação reflete na variável dependente. Resumindo, a variável dependente é aquela que é observada mediante a interferência das variáveis independentes. Exemplos práticos de como essa variável pode ser classificada em um estudo. Nesse protocolo experimental chamado de Open Field ou campo aberto, que é um protocolo experimental muito comum em estudos de psicofarmacologia, um animal de laboratório é posto em um tabuleiro. Esse tabuleiro é marcado por campos e esse tabuleiro é cercado por uma redoma de acrílico. Qual é a intenção aqui? Uma vez colocado o animal nesse tabuleiro, é uma tendência natural desse animal explorar. Entretanto, é um ambiente novo e estressante para o animal, de tal forma que ele vai ficar dividido entre o instinto de explorar um novo ambiente, ao mesmo tempo o medo de explorar.
As variáveis dependentes que podem ser medidas nesse estudo ou quantificadas são número de bolos fecais e número de campos que o animal ambulou por um determinado tempo. Tanto o número de bolos fecais como a quantidade de campos que ele ambulou podem ser interpretados como estimadores estatísticos do nível de ansiedade desse animal. Veja que a variável dependente aqui, tanto para bolos fecais quanto número de campos, é uma variável quantitativa, só que discreta, porque representa apenas um número inteiro que pode ser contabilizado. Já a variável independente, por exemplo, pode ser a administração ou não de uma droga em estudo. Então percebam que nós temos aqui variáveis dependentes e independentes, e as variáveis de interesse no estudo são variáveis quantitativas discretas. Um outro tipo de experimento é esse aqui, o rota-rode. No rota-rode, os animais são treinados a manterem o equilíbrio nesses eixos enquanto essa roda gira. E é contabilizado o número de quedas desse animal em um determinado tempo ou o tempo de permanência em equilíbrio no rolo. Neste caso aqui, a variável dependente número de quedas é uma variável dependente quantitativa discreta, enquanto que o tempo de permanência no rolo é uma variável quantitativa também, só que essa variável é uma variável quantitativa intervalar ou contínua, tendo em vista que o tempo pode ser fracionável. A variável independente, isso é, aquela que interfere na variável dependente, aqui pode ser uma droga em estudo. Então, o observador ou o pesquisador observa se a droga interfere ou não na variável dependente, isso é, no número de quedas ou no tempo de permanência no aparato. Vamos a outros exemplos. Por exemplo, aqui nós temos um protocolo que utiliza o Plus-Maze, o labirinto em cruz elevada. Neste protocolo, um animal é posto no centro do labirinto e ele tem a opção de visitar os dois braços com paredes, isso é, os braços fechados, assim como os braços abertos. Mais uma vez, o animal aqui tem a tendência a explorar um novo ambiente. Só que roedores têm uma tendência natural a preferirem ambientes protegidos, já que eles são presas. Então há uma predileção do animal pelos lados fechados do labirinto. Entretanto, ele mais uma vez fica antagonicamente entre explorar o novo ambiente e o medo de fazê-lo. De tal forma que as variáveis dependentes que podem ser medidas ou mensuradas são o tempo de permanência em cada um dos braços, fechados e abertos, o número de visitas que ele faz a cada um desses braços, ou o número de bolos fecais que ele deixa ao longo do caminho. Mais uma vez aqui, o observador ou pesquisador pode utilizar uma droga, por exemplo, ansiogênica, que tem uma tendência a reduzir a ansiedade do animal. Uma vez que essa droga funciona, o animal tende a explorar mais e a permanecer mais tempo nos braços abertos em relação ao animal que não recebeu a droga. Logo, as variáveis dependentes estão sob a influência da variável independente. Nesse outro experimento, utilizando a técnica de Langendorf, nós utilizamos um coração isolado de um animal. Esse coração ele pode ser perfundido com drogas variadas, que são as nossas variáveis independentes, enquanto que nós mensuramos ou medimos as variáveis dependentes de interesse, como, por exemplo, frequência cardíaca, força de contração ou pressão nas câmaras cardíacas. Mais uma vez, nós temos variáveis independentes influenciando as variáveis dependentes. Quanto à classificação dessas variáveis, tanto no primeiro protocolo, no Plus-Maze, como no aparato de Langendorf, por exemplo, o tempo, a força de contração e a pressão são variáveis quantitativas intervalares ou contínuas. Isso elas podem ser medidas em nível contínuo, apresentando valores que não necessariamente são inteiros. Já o número de visitas, o número de bolos fecais e a frequência cardíaca, que é medida em batimentos por minuto, são valores que são discretos, isso é, eles não são contínuos. Sendo assim, a variável em questão é uma variável quantitativa discreta. Vamos a mais alguns exemplos. Por exemplo, aqui nós temos um banho para órgãos isolados.
Neste tipo de aparelho, nós podemos medir força de contração de vários tipos de músculo, como por exemplo o músculo liso vascular. Nos protocolos realizados nesse aparelho, as variáveis dependentes em questão são tensão, força de contração ou tempo. Todas essas variáveis têm algo em comum, todas elas são quantitativas e todas elas são quantitativas intervaladas ou contínuas. Isso é, os valores aqui mensurados podem assumir valores fracionados. A variável independente em questão pode ser a utilização de uma droga relaxante ou contrátil. Então, essa droga, como variável independente, pode interferir ou não nas variáveis dependentes, sendo elas tensão, força ou tempo. Por fim, um protocolo muito clássico para quem trata de cicatrização. Então, a variável dependente aqui mensurada é a área da ferida. Já a variável independente pode ser, por exemplo, um creme com uma droga possivelmente cicatrizante. Então veremos como a droga interfere na velocidade com que a área da ferida sofre retração. Um último conceito se torna muito importante, o conceito de dado. O que é o dado? O dado são os valores coletados da variável em estudo, seja ela qualitativa ou quantitativa. Então, no caso de um estudo que eu quero observar a cor dos olhos de uma certa quantidade de indivíduos numa amostra, eu posso ter a cor verde, azul ou castanha aparecendo. A cor dos olhos aqui é uma variável qualitativa nominal. O número de indivíduos que possui essa característica, isso é 25 verdes, 12 azuis e 75 castanhos, esse número é o dado que eu coletei da minha amostra. Já quanto ao grau de escolaridade, por exemplo, eu posso fazer uma entrevista e classificar os indivíduos como possuindo grau fundamental, médio ou superior. E depois eu vou contabilizar quantos indivíduos têm o grau fundamental, médio e superior, chegando a 40, 60 e 20, respectivamente. Então, esses valores são os dados coletados. Já numa entrevista, pode me interessar quantos filhos cada casal entrevistado possui. Então, a quantidade de filhos ou o número de filhos é uma variável quantitativa discreta. Então, o que eu vou contabilizar é a quantidade de filhos que cada casal possui. Então, neste caso, 25 casais possuem um filho, 50 casais possuem 2 filhos e 25 casais possuem 3 filhos. O dado em questão são os números 25, 50 e 25, respectivamente. Já se eu tiver interesse à altura de uma determinada amostra, eu vou mensurar a altura desses indivíduos um a um, sendo que a altura é uma variável quantitativa contínua, isso é, ela pode apresentar um valor fracionado. Então nós temos aqui 1,65 m, 1,68 m, 1,70 m e assim por diante. Esses são os dados coletados na minha amostra. Então, o que acharam? Lembrem-se daquilo que é mais importante, as definições e conceitos apresentadas na aula de hoje. Além disso, deem uma importância especial para a classificação dos tipos de variáveis e de como os seus dados se apresentam. Até mais e bons estudos!